Do livro Seara dos Médiuns, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. 76. Ímã. Reunião pública de 17/10/60, item 232. Perto, muito perto de ti, estão todos aqueles que já te precederam na viagem da morte. Aqueles que subiram para o alto dos montes se referem à luz. No entanto, os que desceram para as furnas do vale agitam-se na sombra. Quantos se sublimaram no suor do serviço mostram que vale a pena lutar e padecer para que o bem se faça e apelam para o bem, porque Deus é amor. Contudo, os que se agarram às paixões inferiores mergulham-se nas trevas como seres do lodo e em largo desespero convidam para o mal, a que se prendem fracos em tremenda ilusão. Todos os que marcharam no extremo auxílio aos outros ensinam-te, pacientes, a converter espinhos em roseirais eternos. Mas quantos desprezaram as criaturas irmãs no apego desvairado à posse de si mesmos, induzem-te a fazer de rosas passageiras duros espinheirais. Não afirmes, sou pedra, nem digas, não percebo. No lar do pensamento estamos todos juntos. Cada espírito escolhe a força em que se inspira. O raciocínio manda, o sentimento guia. Trazes assim contigo o leme do destino escondido na mente, ocultando no peito o impulso que o dirige, porque tudo prospera aos golpes do desejo, e o ímã do desejo chama-se coração. 77. Médiuns transviados. Reunião pública de 21/10/60. Item 220, pergunta 3. No que se refere aos médiuns abandonados a si próprios, imaginemos vontade nos instrumentos de que se vale o homem na sustentação do progresso. A caneta nobre que se negasse a escrever, com medo de errar, terminaria de certo numa carroça de lixo, preterida por algum lápis humilde que prestasse concurso de boa vontade. O automóvel distinto que desertasse do trabalho com a desculpa de preservar-se contra a lama e a poeira perderia o devotamento do motorista e seria desarticulado por mãos estranhas. O piano que intentasse desfigurar acordes e melodias afastaria a atenção do musicista, acabando disfarçado em prateleira obscura. O martelo que se impusesse ao operário, revelando o propósito de menosprezar-lhe a cabeça, seria naturalmente largado à própria sorte para cair, talvez, sob o domínio de algum criminoso vulgar. Mediunidade é talento divino para edificar o consolo e a instrução entre os homens. Os espíritos benevolentes e sábios convidam as criaturas para colaborarem com eles na obra de esclarecimento e elevação da humanidade. Os medianeiros que aderem renascem no mundo com os característicos da instrumentação ideal. Algumas vezes, no entanto, em plenitude das forças físicas, os tarefeiros do intercâmbio, enganados por transitórias facilidades materiais, recusam-se ao compromisso assumido. Instados pelos instrutores da vida maior durante muito tempo para que se desincumbam dos seus mandatos, afirmam-se com receio da humilhação e da crítica, ou exploram situações sequiosos de luxo e poder. Os benfeitores espirituais, por fim, renunciam à insistência construtiva, deixando-os entregues a si mesmos. Então, semelhantes criaturas que renasceram no corpo terrestre para a função da mediunidade,
Continuam médiuns, mas só a lei de Deus sabe como. 78. Fenômenos. Reunião pública de 24/10/60, item 94, pergunta 7. Ateus diversos pedem fenômenos que os constranjam a crer na evidência do mundo espiritual. No entanto, é forçoso convir que se fenômenos ajudam convicções, não alteram disposições. Nesse sentido, é justo assinalar que o espírito encarnado sobre a Terra reside transitoriamente num corpo em cuja intimidade se processam transcendentes fenômenos anímicos, que ele, de modo geral, não procura auscultar ou compreender. Para sustentar-se, tem o coração por bomba vigorosa e infatigável, pulsando cerca de 78 vezes por minuto, mas levanta-se e age à custa desse apoio, sem nada perguntar a si mesmo quanto a isso. Para respirar, usa os pulmões, semelhantes a filtros surpreendentes, com trabalho ininterrupto na oxigenação incessante do sangue. Contudo, repara as próprias forças a cada instante, sem ponderar nos prodígios da hematose. Para pensar, conta com o cérebro, precioso maquinismo articulado por bilhões de células a se definirem por funções específicas. Entretanto, efetua as mais complexas associações de ideia sem qualquer preocupação pelos mecanismos da mente. Para ver, dispõe do olho, câmara fotográfica em cuja retina trabalham milhões de unidades celulares com serviço determinado para as horas de luz intensa e para as horas de sombra. No entanto, enxerga espontaneamente sem meditar nos poderes sublimes da visão. Para escutar, tem o ouvido, notável caixa acústica a estruturar-se em compartimentos diversos, destinado ao registro dos sons, mas ouve sem a menor admiração pelo portento auditivo. Para exprimir-se, traz consigo a laringe por verdadeiro instrumento musical, destinado à produção fisiológica da voz. Contudo, expressa-se nas mais diversas línguas sem refletir nas maravilhas da fala. Para onde se volte, a criatura humana encontra fenômenos e mais fenômenos, a lhe requisitarem as faculdades de interpretação. No entanto, se ainda não procura apreender a espiritualidade que carreia por dentro de si mesma, como aceitará a espiritualidade que a desafia por fora? Fujamos ao propósito sistemático de provocar fenômenos, com o objetivo de impor ao homem a certeza da sua sobrevivência além da morte, porquanto de fenômenos múltiplos o caminho que ele percorre está cheio. Divulgando o estudo nobre e alicerçando as nossas palavras no exemplo, ajudemo-lo, tanto quanto possível, a simplesmente raciocinar. 79. Intuição. Reunião pública de 28/10/60, item 180. Sempre que te disponhas à tarefa de servir na mediunidade, és alguém interpretando alguém junto de alguém. Vaso em que se transporte a mensagem do amor infinito para os caminhantes da terra, deixa que a compaixão seja em tua alma o fixador do divino auxílio. Contempla os sofredores que te procuram, por mais deservorados, na categoria de irmãos que trazem na própria dor o sinal da altura a que não puderam chegar. Diante de todos aqueles que o mundo reprova, pensa no supremo esforço que fizeram para serem bons, sem que pudessem atingir o ideal a que se propunham. À frente dos companheiros incursos em faltas graves, medita na extrema luta em que sustentaram consigo mesmos antes de se arrojarem à delinquência. E perante os que se mergulham na corrente do vício, imagina-te à beira das armadilhas em que caíram sem perceber.
encontrando a mulher que te parece desprezível, reflete nas longas noites de aflição que atravessou, padecendo na resistência moral para não cair no infortúnio. E surpreendendo o celerado que se te afigura cruel, mentaliza o seio maternal que o acalentou entre preces e lágrimas, supondo amamentar a boca de um anjo. Se os problemas do próximo surgem obscuros e inconfessáveis, pede a simpatia te ajude a resolvê-los, porque em verdade não lhes conheces o início, nem sabes que forças da sombra se ocultam por trás dos que tombam, chagados de sofrimento. Seja qual for o necessitado, compadece-te, e se esse mesmo necessitado te fere e injuria, compadece-te ainda mais. Não julgues ninguém tão excessivamente culpado que não careça de apoio e de entendimento, recordando que a bondade de Deus cada manhã retira a alvorada vitoriosa das trevas da meia-noite. Intuição é pensamento a pensamento, e só o pensamento da compaixão é capaz de traduzir com fidelidade o pensamento da luz. 80. Em louvor da esperança. Reunião pública de 31/10/60. Item 289, pergunta 13 e 14. Embora assinales o companheiro nas últimas raias da resistência, não lhe profetizes a queda. É possível que, abraçando a ilusão, tenha ele provocado as imensas dificuldades que lhe supliciam a alma, e rendendo-se inerme às sugestões do vício, é provável haja apressado a decadência orgânica que o obriga a estugar o passo na direção do sepulcro. Entretanto, o Senhor te permite sondar-lhe as chagas e anotar-lhe as fraquezas, não para que lhe arrojes brasa às feridas, nem para que lhe esmagues a armadura dos ossos. Problema pede solução. Fogueira não espera petróleo para extinguir-se. Em tudo que se refira a desalento e terror, recorda o carinho com que te desvelas a cabeceira de um filho desajustado. Agradeces de coração enternecido aos que lhe ofertem a gota de remédio ou a leve migalha de reconforto. Se isso acontece entre os limites de nossa ternura estreita, que não fará por nós o infinito amor imensuravelmente acima de toda compreensão humana, mesmo que amigos desencarnados te induzam a desencorajar os irmãos doentes ou transviados, não profiras sentenças que desanimem, porquanto cada dia a natureza, em nome do Criador, renova a esperança de todas as criaturas. Nuvens anunciam fontes cadentes para a secura do solo. Árvores prometem frutos à fome do viajor. Escolas acenam a educação. Hospitais referem-se à cura. Não te faças portador das mensagens de pessimismo. A terra já possui legiões enormes para a força do mal. Sê a palavra que reconforta e auxilie. Ainda que te encontres diante daqueles que se mostram nas vascas da agonia, fala em esperança e não lhes vaticines o mergulho na morte, porque Deus é também misericórdia, e a misericórdia de Deus poderá desmentir-te. Lázaro, enfaixado no túmulo, era alguém com atestado de óbito indiscutível, mas Jesus chamou-o a mais amplo aproveitamento das horas e Lázaro reviveu.